Queridos irmãos, mais uma vez a graça e a paz do Senhor. Que festa bonita, queridos. Celebramos os 9 anos da Igreja Presbiteriana Getsemane. O aniversário não é desse templo bonito, ele é um templo aconchegante, mas quando a gente fala igreja, quem está aniversariando é você e eu. Nós somos a Igreja Presbiteriana Getsemane. Aqui está o conselho da igreja, não é? Está faltando um presbítero que está em viagem, cuidando da saúde. Nessa aqui são os presbíteros, temos os oficiais, né, o diácono Gabriel, que está aqui, não é, que é da multimídia, né, o diácono Eugênio, que está ali na porta, o diácono Valdir, que está ali também, não é? Então, além dos oficiais, a liderança da igreja, né, nós temos os líderes, temos as famílias, temos os jovens, as crianças, não é? Parabéns, Deus abençoe a todos vocês, a todos nós somos a IPGET, a Igreja Presbiteriana Getsemane, e os nossos queridos visitantes, temos vários visitantes aqui, que Deus abençoe vocês, que vocês são muito bem-vindos, e a gente fica feliz em vocês vir celebrar com a gente. Nós estamos felizes com a nossa igreja, estamos muito felizes nesse ano de 2024, Deus tem nos mostrado uma porta, uma oportunidade maravilhosa aqui, várias oportunidades que nós chamamos de uma porta. O Senhor abriu uma porta para nós nesse lugar, nós estivemos orando para isso, e nós agora podemos perceber que o Senhor fez isso. Então nós estamos felizes. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que falam exatamente sobre isso, sobre uma porta aberta que o Senhor abriu para nós aqui nesse lugar. Sentados mesmos, abra suas Bíblias, por gentileza, em Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 13. Apocalipse 3, versículo 7 até o 13. Igreja em Filadélfia. A palavra do Senhor diz assim, queridos: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós nos alegramos neste momento, nós acabamos de ler a Tua palavra que é maravilhosa, que já nos alimenta por si só. Ó Senhor, muito obrigado por essa porção da Tua palavra que o Senhor nos concede ler, ó Deus, e explanar neste momento. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, nos use conforme a Tua vontade. Que eu possa receber uma bênção especial na exposição e os irmãos também, Senhor, possam receber, que o Senhor fale com eles e da mesma forma comigo também, porque nós precisamos de ouvir a Tua voz, Senhor. Nos ajude, fale conosco por meio do texto da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa é a penúltima igreja, né, do Apocalipse, das 7 igrejas. Jesus apareceu para João na ilha de Pátimo e ditou para ele essas 7 mensagens e pediu que ele enviasse às 7 igrejas da Ásia Menor. E essa é a igreja de Filadélfia, que estava na cidade de Filadélfia. Essa cidade de Filadélfia, queridos, era uma cidade nova, na época de João. Ela foi
construída ou foi fundada em 140 a.C. pelo rei Átalo, o rei de Pérgamo. E esse rei Átalo, ele amava muito o seu irmão, que chamava Eumenes, e ele então colocou o nome dessa cidade de amor de irmão. Filadélfia é aquele que ama o seu irmão, não é? Vem de Filadelfia, de amor fraternal. Então ele, homenageando o seu irmão, ele dedicou essa cidade e colocou cidade que ama o seu irmão. Essa cidade, o objetivo dessa cidade, que era uma cidade pequena, o objetivo da criação dela era uma porta para a cultura heleno, para divulgar a cultura helenista dos gregos, porque era um lugar muito estratégico, onde cruzavam-se várias estradas. Então ali era uma espécie de um centro cultural. Então era chamada uma porta aberta à cultura helênica. E nessa cidade, que tinha muitos terremotos ali, uma região assim muito vulcânica, e inclusive os seus moradores às vezes fugiam da cidade e iam habitar perto ali por causa dos terremotos. Ela chegou a ser destruída e ser reconstruída com o nome de Nova Cesareia, ou seja, Cesareia, ou a nova cidade do imperador. E nessa cidade, nessa pequena cidade, ela foi fundado a igreja de Filadélfia, também uma pequena igreja ali, uma igreja pequena, uma igreja simples, de pessoas simples, mas ela tinha uma característica que ela guardava a palavra de Deus e não negava o nome do Senhor. Era constituída de pobres, escravos, de operários, eram pessoas sem significância, sem expressão política, social, mas era uma igreja fiel ao Senhor, uma igreja que agradou o Senhor, uma igreja que fez o Senhor feliz por causa da sua fé, da sua perseverança, da sua confiança no Senhor e da sua dedicação, apesar de ser, de fato, uma igreja pequena. Eu sempre, quando penso nessa igreja, eu penso na IPGET, na Igreja Presbiteriana Getsemane. Essa igreja aqui, irmãos, ela foi organizada em 2015. Então, é por isso que ela está fazendo 9 anos. Ela foi organizada em 2015. E em 2018, eu comecei a vim para cá com a minha família e começamos a trabalhar aqui. Na realidade, no finalzinho de 2017. Mas começamos mesmo a trabalhar em 2018. Eu não pude, nesse ano, ser pastor auxiliar aqui, porque eu estava de atestado. Então, como eu estava de atestado, eu não poderia, isso caracterizaria um trabalho. E então, eu ajudei, auxiliei aqui com a minha família, o pastor que aliás, estava orando, pedindo a Deus que mandasse um reforço, um auxílio, e Deus ouviu a oração dele e da igreja, a igreja estava em oração e nos mandou para cá. E esse ano, apesar de estar de atestado, eu já estava totalmente empolgado, animado, e eu de imediato já assumi a escola dominical, a Del o ministério infantil, o Gabriel já foi para a multimídia, o Rafael ainda não tinha começado, ainda estava quietinho ainda, mas nós começamos a trabalhar aqui mesmo, e o Senhor abençoou a igreja aqui, basta não por causa da gente, que é Ele aqui, mas enfim, nós somamos aqui com o pastor, com os irmãos, com a liderança aqui, e Deus abençoou grandemente a igreja. Em 2019, eu fui designado pastor auxiliar dessa igreja. E eu comecei como pastor auxiliar aqui, no mesmo pico, trabalhando com a família, com os irmãos. E depois, logo depois de meio ano, quando passou o meio ano aqui, nós estávamos mais um pouco da metade de 2019, eu assumi a igreja interinamente. O pastor precisou afastar, o pastor que acompanhava conosco aqui, que era o titular, e eu assumi a igreja interinamente. E em 2020, sim, aí eu assumi a igreja como pastor efetivo da igreja.
né? E estamos aqui, fomos bem acolhidos pela igreja. Nós tivemos algumas dificuldades, porque quando essa igreja foi emancipada, ela já começou um processo de tornar-se igreja presbiteriana, com as características da igreja presbiteriana, e como ela vinha com outros costumes, com outras práticas de igrejas semelhantes a outras denominações. Então a gente teve aquela dificuldade de trabalhar com a igreja, os demais pastores também, e a gente foi intensificando a nossa doutrina presbiteriana para a gente ter a característica da igreja presbiteriana. E com isso nós sofremos um pouco, porque é realmente muito difícil a adaptação. Então teve irmãos que não conseguiram se adaptar e saíram, e essa evasão ocorreu durante bastante tempo, e nós não podíamos deixar de fazer isso, porque é interessante, queridos, que nós sempre tivemos a convicção, eu falo pela igreja, a convicção de que a igreja presbiteriana, ela não é a melhor igreja, a igreja mais santa, não é? Uma igreja precisa pregar a palavra de Deus corretamente e administrar os sacramentos, mas as demais igrejas também fazem isso. Há várias igrejas que fazem isso. Então, nós amamos as demais igrejas, mas nós somos presbiterianos. Cada igreja tem a sua característica. Senão, é exatamente o que conserva, quando a gente diz a igreja presbiteriana, igreja Assembleia de Deus, igreja batista, por que ela é presbiteriana? Por que ela é Assembleia? Por que ela é batista? Ela tem uma característica própria, e essa característica é respeitada entre a comunidade evangélica. Então, quando eu chego numa igreja Assembleia de Deus, por exemplo, eu prego ali, e eu respeito a doutrina deles, eu entendo que eles são de Deus, eles pregam a palavra de Deus, eles têm uma forma de conduzir. E essa forma, essa igreja aqui é dessa forma. No momento em que e a liderança não trabalharmos nessa direção para que ela seja presbiteriana, ela não será presbiteriana. E pior, ela não será batista, ela não será também Assembleia de Deus, ela será uma igreja sem identidade. A igreja não pode ser sem identidade. É importante que ela tenha a sua identidade. Então, essa igreja é presbiteriana, e deixar bem claro para os nossos visitantes, para a nossa igreja, nós estamos fazendo aniversário hoje, a nossa igreja não é a melhor igreja, a mais santa, e só ela é santa, não. Ela tem a sua forma de administrar os sacramentos, de conduzir, isso é inegociável, assim como as demais igrejas também evangélicas têm os seus costumes e são inegociáveis, porque ela tem a sua identidade e ela preserva a sua identidade. Mas voltando à igreja de Filadélfia, queridos, por sua fidelidade e perseverança, Cristo lhe faz promessas indescritíveis, promessas que olhos nunca viram e ouvidos nunca ouviram. É por isso que eu quero, depois dessa breve palavra sobre essa igreja, eu quero arrazoar com os irmãos brevemente nesse dia de aniversário sobre promessas a uma igreja fiel. Promessas a uma igreja fiel. Quais as promessas para essa igreja? Quais as promessas que essa igreja recebeu? Quais promessas o Senhor faz para uma igreja fiel? Porque se Ele fez promessas para essa igreja, porque ela foi fiel, e Ele fez essas promessas, e Ele cumpriu essas promessas, são as promessas de Deus para uma igreja fiel? Vejamos então essas promessas. Primeiro, para uma igreja fiel, Cristo promete uma porta aberta. Deus promete abrir diante de uma igreja fiel uma porta aberta. Ele diz para essa igreja: eis que eu abri uma porta para você. Eis que diante de ti eu coloquei uma porta aberta. Mas ele começa não falando sobre a porta. No verso 8 ele começa dizendo o seguinte: conheço as tuas obras. É por isso que ele diz que prometeu não só essa porta, mas prometeu outras coisas, porque primeiro ele diz: conheço as tuas obras, eu conheço você, eu conheço o seu procedimento, eu conheço cada membro dessa igreja.
a mente dele, o coração, a disposição dele, o comprometimento dele, a postura dele. Eu conheço. Jesus, com seus olhos que penetra, com seus olhos de fogo, incansável, 24 horas observando, ele disse: eu conheço as tuas obras. Aliás, queridos, no início dessa carta, quando Jesus se apresenta a João, como é que ele se apresenta a João? Ele se apresenta no meio de 7 candeeiros de ouro, com 7 estrelas na mão. Então, quando João olha alguém, ele ouve uma voz muito forte, como o som de muitas águas, e ele olha, ele vê um como filho do homem, naquela imagem maravilhosa que nós já conhecemos, que não vou narrar, mas esse, como filho do homem, está passeando sobre 7 candeeiros de ouro, com 7 estrelas na mão, e ele explica, os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas, mas nós sabemos que o número 7 em Apocalipse é a totalidade, então são todas as igrejas, ou seja, eu passei no meio de todas as igrejas, dentro das igrejas e no meio das igrejas. Com relação às estrelas que você viu, são os líderes da igreja, os pastores, como é 7 estrelas, representando aquelas 7 igrejas da Ásia, como 7 é o número de totalidade, com os pastores, com os líderes da igreja na mão, ele passeia em volta da igreja, dentro da igreja, com os líderes na palma da mão. É isso que significa, por isso que ele diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Inclusive, na primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2:1, ele se apresenta da seguinte forma. Olha no versículo 1 do capítulo 2 para você ver. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras, eu posso. Aliás, nessas 7 igrejas, algumas igrejas recebem críticas e elogios, outras recebem só críticas e outras recebem só elogios. Quais são as 2 igrejas que recebeu só elogio aqui em Apocalipse? É essa igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Elas não receberam nenhuma repreensão, eram irrepreensíveis, receberam só elogios e promessas. Que maravilha! Você imagina essa igreja aqui ser semelhante à igreja de Filadélfia, não é? Igreja irrepreensível, igreja que recebeu só elogios. E eu volto a dizer, quando a gente fala igreja, não é esse templo aqui, essas paredes, mas somos nós. Ele olha, não é para esse templo, ele não está preocupado com esse templo, que ele está preocupado é com o templo vivo, posto de pedra viva. Então ele olha para nós: eu conheço as tuas obras. É isso, primeira coisa que ele fala. Antes de falar da porta, ele prossegue: e que tens pouca força. Olhando para você, eu percebi que você tem pouca força. Mas quando ele fala que ela tem pouca força, não é força física, não é força intelectual, nada disso. É força espiritual, ou seja, não é isso que ele está dizendo. Quando diz você tem pouca força, é que era uma igreja fraca, uma igreja constituída de pessoas pobres, mas ela era forte espiritualmente. Ela era grande, ela era forte, porque força para Deus não é isso, não é intelectualismo, não é uma igreja estar no centro da cidade, mas é uma igreja obediente, uma igreja que dedica ao Senhor. De fato, ela era uma igreja formada de crentes pobres, escravos, com pouca influência sobre a cidade, mas uma igreja fiel. E por isso ela recebeu uma porta aberta. Ainda que é insignificante aos olhos humanos, mas essa igreja era grande aos olhos de Deus. Pobre aos olhos humanos, mas rica aos olhos de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque importa ser rico para com Deus, importa juntar tesouros nos céus. Então, uma igreja que aparentemente, na periferia, uma igreja pequena, constituída de pessoas humildes, não é? Que ninguém dava nada por ela, essa sim era a igreja rica, igreja forte, igreja poderosa. A igreja anterior, o Senhor diz, você diz que é rica e abastada, igreja que tinha os microfones de ouro, e você diz, não preciso de nada, eu estou rica e abastada, e nem sabes que tu és pobre, cega e nu. Aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo.
Então, é interessante, irmãos, a gente refletir sobre essa igreja aqui. E aí ele fala: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mas o que representa a porta aqui? O que é a porta? Que porta é essa? Do que Jesus está falando, então? A essa igreja que recebe esse elogio porque guardou a palavra, não negou o nome dele. Que porta é essa? Nós sabemos que, com relação à cidade, a porta era uma porta para divulgação da cultura greco-romana. Era para isso, era para divulgar a cultura helênica, era um centro cultural. Mas com relação à igreja não era uma porta para divulgar a cultura greco-romana, a cultura helênica. Era uma porta para a evangelização. Era uma porta para cristianização. Era essa a porta que o Senhor abriu, uma porta, uma oportunidade de trabalho. Quando a gente fala que o Senhor abriu uma porta para a igreja, é uma oportunidade de evangelizar, de proclamar a palavra. E quando o Senhor abre a porta para a igreja, o que acontece? As coisas começam a acontecer. Quando está fechada, não adianta. Quando o Senhor fecha a porta, não acontece nada. E quando Ele abre, tem um momento que Ele abre a porta. E a gente percebe quando o Senhor abre a porta. Quando Ele abre a porta, as pessoas começam a vir para a igreja. A igreja começa a se tornar interessante. Os membros da igreja começam a sentir desejo, vontade de proclamar a palavra. E quando ele proclama, há resultado, as pessoas respondem e a coisa começa a acontecer. Isso mostra que não é nós, realmente não é força nossa. É fruto de oração, de perseverança, de fidelidade. Mas quando Deus vê realmente que nós estamos orando, clamando com fidelidade, com integridade, com disponibilidade, a coisa acontece. E aí você louva a Deus e você fica pensando: poxa, que coisa, você vê a coisa acontecendo. É uma oportunidade, é uma porta que o Senhor abriu para aquela igreja. E a gente pensa: mas eu mereço? Não mereço. Mas Ele viu alguma coisa nos irmãos, na oração, na busca. Quanta oração aqui, né, irmãos? Nós temos colocado: meu Deus, tem misericórdia. Quantas madrugadas, eu e Del, e o Rafa também: meu Deus, tem misericórdia. Senhor, o que está acontecendo? Tem misericórdia de nós. O que aquela igreja precisa? E os irmãos da mesma forma, não é? E esse ano, querido, 2024, esse ano, se você tem discernimento espiritual, você vê isso. A gente vê, as evidências são claras. E eu disse aqui já, antes de 2024, eu falei para os irmãos aqui, para vários irmãos, e eles perceberam. Eu disse: olha, irmãos, em 2024, Deus vai abençoar essa igreja. Nós vamos andar a passos largos, e quem não acompanhar vai correr atrás, vai ficar correndo atrás. Falei isso mais de uma vez, não é verdade? Nós vamos caminhar. E você tome cuidado para você caminhar, vamos caminhar juntos, de mãos dadas, porque senão você vai correr atrás, vai ficar correndo atrás. Não corra atrás, não seja lanterninha. E a gente pode perceber isso, queridos. A porta aberta é símbolo da oportunidade da igreja, uma oportunidade. Deus dá uma oportunidade: vou te dar uma oportunidade, vou te dar uma chance. Eu vou te dar uma oportunidade. E chave é símbolo da autoridade de Cristo. Ouçam bem, a porta aberta é símbolo da oportunidade da igreja. E a chave é símbolo da autoridade de Cristo. Porque antes ele tinha dito, quem está falando aqui é aquele que tem a chave de Davi, que abre. E quando ele abre, ninguém fecha. E quando fecha, ninguém abre. Por que ele está falando isso? Chave de Davi. A chave de Davi, queridos, ele faz uma referência lá a Isaías 22, num servo de Davi, Eliaquim, servo do reino de Davi. Já não era mais Davi quando era rei, mas tinha no reinado de Davi um símbolo de uma chave grande que era entregue ao administrador geral do palácio, do reino. Então, o administrador geral recebia essa chave porque era autoridade, para as pessoas verem que ele tinha autoridade para abrir qualquer porta do rei, entrar em qualquer lugar, responder tudo para o rei. Ele tinha autoridade do rei.
Vocês lembram que quando José estava lá no Egito, Faraó tira o anel dele, passa para José e diz: com esse anel aqui, ninguém é do seu tamanho aqui, ninguém é maior do que você, apenas eu sou maior do que você tem acesso a tudo aqui, você pode tudo com esse meu anel. É a mesma coisa, é a mesma chave. E quando Jesus fala, eu tenho a chave de Davi, não é apenas de um reinado terreno, ele tem a chave do reino, dos céus e da terra. Ele diz, eu tenho a chave da vida, a chave da morte. Ele tem toda a autoridade, e ele diz, é eu que estou abrindo essa porta, ninguém vai poder fechar, ninguém vai poder ir contra ela. Vai haver sim tentativas frustradas, tentando te barrar, te fazer lento na caminhada, nesse prosseguimento, mas não vai adiantar, porque foi eu que abri. E se é o Senhor que abriu essa porta que eu estou falando para vocês em 2014, não vai adiantar, nada vai impedir. Então vamos lado a lado, não fique caminhando atrás, queridos, vamos juntos, porque você tem convicção, eu tenho convicção sim, que isso é resposta de oração, e o Senhor abriu uma porta aqui, uma oportunidade para nós. Cristo abriu portas aqui, e nada, nem ninguém pode fechar. Você vai vendo de fato as evidências, queridos. Olha esse ano, olha o nosso grupo de oração. Você percebe que Deus tem abençoado este gol. Olha a EBD, Escola Bíblica, não é? As ideias que o Senhor tem nos dado. É o Senhor que dá ideias, é o Senhor que dá caminhos a seguir. Os estudos de quarta-feira, das quartas-feiras, é nesses detalhes que o Senhor vai abrindo portas, placa de divulgação, é nos detalhes. Nós colocamos essa placa aí, olha que maravilha. Vamos colocar agora, Deus nos deu a ideia de colocar uma placa enorme aqui, para que todos possam ver, como lá em Abacuque, né? Quem até passar correndo pode ver. Isso são oportunidades, são ideias, isso são portas que o Senhor abre para nós. A gente vê na empolgação de muitos aqui, muitos estão empolgados, muitos entenderam, muitos têm discernimento espiritual, e eles entenderam. Se você não entendeu ainda, ore, perceba, abra os olhos, que você é um servo do Senhor, você é de oração, perceba isso, e empolgue, não fique frio, não fique indiferente a isso que está acontecendo nessa igreja, tome posse disso pela fé. Você que tem lutado tanto, que tem orado tanto, que tem buscado, quando chega o momento, quando abre a porta, Deus abre a porta, você fica admirando a porta, olhando a porta, e pessoas correndo ali, não é, adentrando aquela porta, e você fica ali, sem força, sem iniciativa. Não faça isso. Perceba o momento, sinta o momento, viva o momento que nós estamos vivendo aqui. Chegando pessoas novas, cheias de gás, empolgadas aqui, cheias de ideias, é o Senhor que está trazendo essas pessoas para nos ajudar, moradores de condomínios chegando para a igreja. Isso é muito importante para uma igreja como essa, para uma localidade dessa, porque no condomínio é difícil da gente entrar, mas a gente tendo uma família, 2 famílias ali dentro, fica mais fácil a gente trabalhar, desenvolver um trabalho ali naquela localidade, porque a gente já temos um irmão da igreja lá, e a gente tem acesso com maior possibilidade. Perceba as portas das oportunidades que o Senhor está nos dando. Perceba a revitalização de toda a programação da igreja. Essa revitalização não é por acaso. Inclusive, esses primeiros meses não é mês de crescimento, de revitalização. Você sabe, você conhece a igreja, você sabe que são meses mais mortos, mais tranquilos, né? Mais, as pessoas ficam mais afastadas, mas aqui não é assim que aconteceu aqui, não é verdade? Apesar de tudo isso, perceba que o Senhor está nos abençoando. Mas veja bem, queridos, vejam bem, Deus abre a porta, mas você tem que entrar por ela. Ele abre a porta, sempre assim. Deus é soberano, Ele faz a parte dele, e você precisa tomar a sua atitude, você precisa agir.
Você precisa fazer aquilo. Deus faz o que você não pode fazer, mas o que você pode fazer, Ele deixa para você fazer. O Senhor abre portas, mas você tem que entrar por ela. Não podemos fechar a porta que Cristo abriu, mas podemos negligenciá-la sendo omissos, incrédulos, pessimistas, indiferentes. Podemos sim ignorar e deixar a porta aberta com a nossa omissão, com a nossa incredulidade, com o nosso pessimismo, com a nossa indiferença. É espiritual, irmãos. É espiritual porque a gente esperou tanto tempo e agora a gente fica indiferente quando chega o momento, quando chega o dia D, quando chega a hora H, a gente fica indiferente. Não podemos, temos que ter discernimento espiritual, temos que tomar cuidado. Devemos ser fiéis, esforçados, focar as oportunidades e não os obstáculos. Quais são as oportunidades? Se nós focarmos nos obstáculos, nós não vamos ver as oportunidades que estão acontecendo. Tem pessoas que só focam os obstáculos, só vê os obstáculos, as dificuldades. Está cheio de oportunidades e a gente começa a traçar as oportunidades, aí ele vem com os obstáculos, porque ele foca, isso é dele, a característica de focar exatamente os obstáculos e não as oportunidades. Foque as oportunidades e os obstáculos vai desaparecendo. Deus gosta de homens e mulheres valentes, confiantes, que levanta a cabeça e caminha além dos obstáculos. A gente supera os obstáculos caminhando, e eles vão sendo derrubados, e nós vamos avançando, olhando para frente, para as oportunidades, e não para os obstáculos. Mesmo sendo servos fiéis, queridos, os crentes de Filadélfia se sentiram fracos e talvez incapazes. Isso é normal, somos seres humanos. Às vezes sentimos assim, fracos, incapazes, mas isso não é motivo para nós prostrar. Nós não podemos prostrar. Paulo diz, quando eu sou fraco, que eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Perceba que você está dessa forma, porque você é forte, porque você é filho de Deus, e há uma força, o universo conspira contra a igreja do Senhor, a marcha, e aí vem esse desânimo, esses impedimentos, eu não posso, eu não tenho condições, eu não estou numa fase legal, é isso e aquilo, eu não consigo, não é? E a gente não caminha, a gente não prossegue nessa marcha, queridos. Para Paulo, queridos, porta aberta é de fato evangelização. João para João, mas para Paulo também. Lá em 1 Coríntios 16, 8 e 9, Paulo diz assim, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. É isso, queridos, porta é para oportunidade, é para evangelismo. É para isso. E lá em Colossenses 4, 3 a 4, Paulo vai dizer, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual também estou algemado. Ou seja, suplicai, clamai, orai ao Senhor, para que Ele abra uma porta para mim, para nós. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra de Deus. Você tem orado nesse sentido, tem sido sua oração, Senhor, abra uma porta para a igreja, uma porta de oportunidade para o evangelismo. Abra uma porta para mim, Senhor, abra uma porta. Eu quero alguém para me evangelizar, eu quero um vizinho, eu quero um parente. Você já começou a orar por um vizinho, pela pessoa, alguém lá do seu trabalho, que você vai evangelizar? Nós estamos nesse processo de evangelismo, não é? De discipulado, e nós vamos ter que discipular pessoas, e já chegou o momento de nós começarmos a orar e pedir ao Senhor. Quem é, Senhor? Você já começou? Porque essa palavra para nós é bem comum, porta, né? Senhor, abra uma porta de emprego, abra uma porta, né? Uma porta disso, uma porta daquela, e eu orar, Senhor, abre uma porta. Mas a porta que está falando aqui, não que o Senhor não prospera, não abençoa, mas a porta aqui na Bíblia, a porta é a porta da oportunidade.
A porta do evangelismo. Primeiro a porta é Jesus, não é? Primeiro a porta é Jesus, é a porta da salvação. Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Só pode entrar por ele. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta da liberdade. Quando ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá. Isso é liberdade, só ele liberta, ele é a porta da libertação. O que é liberdade? É você poder entrar e sair, não é? Mas Jesus também é a porta da provisão. Ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Primeiro ele é a própria porta, nós temos que entrar por ele. E depois a porta é a porta da oportunidade, a porta da evangelização. Queridos, para uma igreja fiel, Cristo promete não só uma porta aberta, ele promete cuidado e proteção. Cristo promete proteção total aos seus servos. Proteção total. E quando eu falo aqui proteção total, você tem que tomar cuidado com os falsos apóstolos, com os falsos profetas da televisão. Porque o que os falsos profetas da televisão vai dizer? Eles vão dizer que proteção total é que se você for para a igreja dele, tem que ser para a igreja dele, você não vai ser totalmente protegido, você não vai ter mais problema, não vai pegar nem enfermidade, nem bactéria, você não vai ter mais problema. Mas não é isso que a palavra está dizendo, essa proteção total. O Senhor ia abrir uma porta, ou abriu uma porta para aquela igreja e nada iria impedir. O Senhor iria dar estrutura, condições para eles, força. Nada poderia impedi-los de fazer esse trabalho. Viria lutas e eles seriam perseverantes. O diabo não poderia destruí-los. Eles estariam firmes, não poderiam abalar eles. O cuidado é esse. Lá no versículo 10, ele vai dizer o seguinte do nosso texto: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa provação que virá ao mundo inteiro, tem alguns que falam que joga para o futuro, né? Que é a tribulação, a grande tribulação, que a igreja vai ser livre, não vai passar pela grande tribulação. Grande bobagem. A igreja vai passar sim, aliás ela está passando, aliás nessa época ela passou pela maior tribulação, não vai haver mais uma tribulação tão grande como a que essa igreja passou, a igreja primitiva, quando os crentes eram espetados numa estaca e queimados vivos. Que tribulação, como que a igreja não vai passar por tribulação, se ela já passou e ela passa, e ela passará por tribulação. O que ele está dizendo aqui é que na tribulação você vai permanecer firme, você não vai negar o meu nome, você vai estar firme, eles não vão barrar você, não vai poder impedir, porque a porta está aberta, eu abri uma porta, eles não vão poder fechar. E de fato, quanto mais perseguição, mais eles se tornavam fortes e mais a igreja crescia. Proteção aqui, irmãos, contra os que se levantam contra ela. Não iriam conseguir, primeiro os judeus. Olha o versículo 9, o que ele está dizendo. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Ou seja, depois da dispersão dos judeus, o que aconteceu? Eles começaram a construir sinagogas nas cidades, para toda a cidade, a sinagoga de Deus, onde eles reuniam para adorar a Deus, para ler a Bíblia. Então nessa cidade aqui tinha uma boa sinagoga, uma sinagoga de Deus, de Jeová, onde eles reuniam ali para ler a Torá, para louvar a Deus. Mas além de fazer isso, eles faziam outras coisinhas mais também. O que eles faziam? Eles perseguiam severamente a igreja. Eles corriam nas autoridades romanas e diziam: olha, está vendo aqueles ali, aquele povo ali, eles dizem que não é César que é rei não, viu? Eles têm outro rei que não é César. Vocês querem? Eu levo vocês lá para vocês verem. Vai lá para vocês verem. Eu sei onde eles estão escondendo, eu sei onde eles estão. E ridicularizavam
a igreja do Senhor. Então o Senhor diz, eles dizem que são meus, não são meus não, porque estão me perseguindo, eles são de Satanás. Quem persegue a igreja, quem impede a igreja, quem frustra a igreja, é filho de Satanás. Então, embora eles se chamassem de Deus ali, eles nem judeus são, porque judeus verdadeiros é aqueles que aceitam Jesus, creem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esses são os verdadeiros judeus, esses são os filhos de Abraão. Para ser filho legítimo de Abraão, tem que crer nas promessas de Abraão, que Abraão disse que viria Jesus e que as nações seriam salvas por Jesus. Aí veio Jesus, eles não aceitaram. Então eles não deixaram de ser judeus. Judeu, verdadeiro israelita, é aquele que aceita Jesus. Então ele diz, nem judeu eles são, e eles não são meus não, porque eles estão me perseguindo. E aí ele fala novamente, olha o texto, o versículo para vocês entenderem melhor agora. Eis farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e reconhecer que eu te amei. Isso é que é a porta aberta, eles não iriam conseguir frustrar os planos de Cristo, essa porta, eles não poderiam, porque quem abriu tem a chave de Davi, foi o Senhor que abriu, não adiantava os judeus fazerem isso. Isso aqui é que é proteção, vou te proteger, porque eles não vão conseguir destruir vocês. Segundo, proteção contra o império, porque além da perseguição ferrenha dos judeus contra a igreja ali, tinha a perseguição dos romanos. Os romanos, porque nessas alturas o cristianismo já tinha saído do judaísmo, eles tinham percebido que era diferente, né, totalmente da cultura deles, da cultura helênica, e não adoravam o imperador, e que de fato tinha outro rei, que o rei deles era Jesus Cristo, e a perseguição era ferrenha. Então é por isso que o Senhor falou, eu vou te proteger dessas coisas. Mas não protegeu eles, não escondeu, eles não ficaram isentos, não levou eles para a nuvem, para que não acontecesse nada, as coisas na terra aqui, não, eles passaram, mas o Senhor deu força para eles, estrutura, condições, para eles não negarem o nome do Senhor. É por isso que ele começa a carta dizendo, né, quem escreve é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O projeto do Senhor é estabelecer a igreja dele na terra, e a igreja foi estabelecida e cresceu, e está aqui, não é, louvando o Senhor, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E eu te digo, queridos, que abriu-se uma porta para nós aqui, uma porta, e nada vai impedir, nenhuma força contrária, seja vindo de onde for, não vai impedir o nosso crescimento aqui, porque quem abriu essa porta tem a chave de Davi e ninguém pode fechar. Que o inimigo saiba disso, que ele entenda de uma vez por todas, ele não vai conseguir. Faça o que ele quiser, mas ele não vai conseguir, porque o Senhor nos abriu uma porta. Não que sejamos tão fiéis e tudo mais, né, mas porque Ele nos ama, e Ele ouviu o nosso clamor, Ele ouviu a nossa oração, Ele ouviu a sua oração, né, para que tivéssemos uma oportunidade aqui, uma porta, e Ele abriu essa porta. Mas para concluir, queridos, para uma igreja fiel, Cristo promete bênçãos indescritíveis a seus membros. Ele agora parte para o individual, que a igreja é constituída de membros, e ele faz promessas impressionantes, incríveis, no verso 12, para essa igreja. Olha a primeira promessa. Primeiro, promete torná-los uma coluna eterna. Eu vou fazer de vocês uma coluna eterna. Olha o que ele diz: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Uma coluna é algo inabalável, é firme. Está dizendo, essa cidade aí vive dando terremoto e abalando, não é? Instável, mas vocês não, vocês vão habitar noutra cidade, vocês vão ser coluna dessa cidade, e ali vocês nunca vão ser abalados, e vão estar firmados ali eternamente. Colunas no santuário de Deus. O que é santuário de Deus? Uma coluna no santuário de Deus. O que é santuário de Deus, queridos? Santuário de Deus, no Velho Testamento,
Era a habitação de Deus, né? Deus habitava no santo, no lugar santo, ali é o santuário. Na época da igreja, no meio da igreja, o Senhor ali, ele habita, é a habitação, o santuário é a habitação de Deus. Também é o nosso corpo, né? Paulo fala, o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo. É a habitação de Deus, então o santuário. Mas aqui quando ele fala que nós seremos coluna no santuário de Deus, é porque na Nova Jerusalém, que vai descer onde nós vamos morar, lá não vai ter templo, não vai ter igreja, porque o Espírito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vai estar no nosso meio ali. Então não vamos precisar de um lugar, de uma igreja, de um santuário, de um templo. Ali vai ser todo mundo ali junto com o Senhor, com a Trindade, e ali, isso significa que se nós vamos ser coluna no santuário de Deus, a própria Jerusalém é o santuário é a Jerusalém, nós vamos ser coluna dessa cidade, coluna da Nova Jerusalém. Essa é a promessa que o Senhor faz, a primeira. Segundo, promete torná-los, ou nos tornar, propriedade exclusiva do Pai e do Filho, propriedade exclusiva. Olha o que ele vai dizer: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o meu novo nome. Nome é propriedade, é porque quando você escreve em algum objeto, não é porque aquilo é seu, é propriedade. Deus quer dizer, você é meu e eu sou seu, então vou escrever o meu nome, ninguém vai poder mexer ou querer carregar, ou enfim, porque você é meu. O nome num objeto significa propriedade da pessoa. Recentemente nós recebemos o manual atualizado da IPB, e eu adquiri o meu e coloquei logo o meu nome. E eu falei para o Rafa, olha Rafa, você coloca o nome também no seu, porque quando a gente vai para o presbitério, aí todo mundo com o manual dele, né, todo lá. E aí o que acontece? Esquece, cheio de coisa, esquece em algum lugar e pega o seu. Aí não tem nome, aí ele acha até a pintinha lá na primeira página, fala, esse aqui é o meu, aqui é essa pintinha aqui é inconfundível, não adianta você falar, porque ele fala, não precisa nem nome, essa pintinha aqui, tá vendo, nessa primeira página aqui, esse é o meu, e você não pode fazer nada. Mas se você colocar o seu nome lá, não tem saída. Fala, não, é o meu nome aqui, como é que é seu e tem meu nome aqui? Então, nome, queridos, é propriedade. Quando ele diz, colocar, vou escrever o meu novo nome, o Pai vai escrever o nome dele. Por que Jesus diz o meu novo nome? Não é? Jesus vai ter um outro nome? É porque na cultura hebraica, queridos, nome representa o que a pessoa é diferente. No nosso caso aqui é por causa da semântica, né? Um nome bonito, né? Tal nome, enfim. Lá, novo nome, porque nós vamos viver uma nova história, o Senhor vai ser revelado para nós de uma forma muito mais intensa. Então é por isso que ele fala meu novo nome. Então ele vai se apresentar, ele vai se revelar muito mais a nós vamos conhecer muito mais ele, vamos viver uma nova experiência, uma nova vida. Então é um novo nome. Mas isso é muito interessante, nós vamos tornar uma propriedade exclusiva do Pai e do Filho. Ele mesmo que diz, vós sois raça eleita, povo de propriedade exclusiva, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Terceira promessa e última, ele promete torná-los cidadãos honorários da Nova Jerusalém, quando ele diz, gravarei também sobre ele o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. Ou seja, eu vou ser morador dessa cidade, e essa cidade é minha, eu vou ser cidadão dessa cidade. E para concluir ainda, queridos, é uma breve descrição dessa cidade. Eu gostaria que você lesse comigo no capítulo 21, os versos 10 a 12 e versículos 23 a 27, que descreve um pouquinho dessa cidade. Lá no versículo 10 do capítulo 21 diz assim, e me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalino,
Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Agora o versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E ele conclui, irmãos, com uma exortação, com uma advertência no versículo 11. Ele diz: venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Conserve o que tem. Coroa aqui não é salvação, viu? Coroa aqui é o que você conquistou. Você não perca. Não deixe que te roube o que você conquistou. Guarde o que você tem. Guarde os seus recursos, mesmo limitados. Guarde os ensinamentos de Cristo, aqueles ensinamentos que você recebeu, tão profundos. Guarde a fidelidade. Guarde aberta a porta da oportunidade. Olha a porta que você tem. Preserve isso. Usufrua disso. Caminhe em direção a isso. Guarde a paciência no sofrimento. Seja perseverante. Essa coroa é vencer, é vitória, queridos. Mas eu digo para você, não basta ser uma igreja que guarda a palavra, pensando na nossa igreja agora, para concluir. Não basta ser uma igreja que guarda a palavra, é preciso proclamar a palavra. Não basta não negar o nome de Cristo, é preciso anunciá-lo. Não basta ser uma igreja que tem uma doutrina correta, é preciso ser uma igreja viva, amorosa e evangelizadora. Que o Senhor tenha misericórdia para que possamos, além de preservar a doutrina, que é importante, a doutrina bíblica, que possamos ser uma igreja viva, uma igreja calorosa, uma igreja fervorosa, uma igreja amorosa, uma igreja animada. Isso tudo vai desembocar em uma igreja evangelizadora, porque as pessoas, só de ver a nossa conduta, o nosso amor, a nossa doutrina bíblica correta, só de verem isso, eles vão querer fazer parte dessa igreja, uma igreja amorosa, uma igreja que ama, uma igreja atenciosa, que ouve as pessoas, que ajuda. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, querido, da nossa igreja, que possamos ser fiéis e que possamos não orar agora para o Senhor abrir uma porta, mas agradecer e crer que o Senhor já nos deu essa porta aqui como grupo, aqui como igreja, e você ore sim para Deus abrir uma porta para você, além dessa porta, agora uma porta individual, alguém da sua família, alguém do seu trabalho, ou um pequeno grupo, para você trabalhar. Isso vai ser sua porta. Uma oportunidade para você. O Senhor vai lhe dar e ninguém vai roubar. E Deus vai abençoar e você vai ganhar essas almas. Você precisa trazer essas almas, você precisa evangelizar. Todo crente, ele está incompleto ainda quando não está fazendo isso, ainda não fez isso. A ordem do Senhor é que para que nós vamos, ide, ele disse, ide fazei discípulos. Se nós não estamos fazendo isso ainda, nós precisamos fazer. Comece a orar e pensar nisso, essa porta como um todo, mas ela é individual também, então você precisa disso. Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor e finalizar essa festa, essa parte dessa festa, porque nós continuaremos confraternizando e alegrando na presença do Senhor. Vamos orar, queridos. Logo em seguida eu vou impetrar a bênção e a gente vai partindo para a reta final. Senhor, nós te agradecemos por tudo que aconteceu aqui, ó Deus, por esses momentos tão especiais de cântico, ó Deus, de adoração, ó Deus, de palavra, e pedimos que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos pela porta que o Senhor nos abriu. Que possamos ter discernimento, Pai, e aproveitar a oportunidade e adentrar por essa porta, Senhor. Que os irmãos estejam unidos num só pensamento, com esse discernimento,
com essa empolgação que vem do teu Espírito. Que o Senhor nos abençoe. E os visitantes também, Senhor Deus, em suas respectivas igrejas, que eles possam ir animados, ó Deus, empolgados, ó Deus, em fazer a tua obra, ó Deus, em despertar as suas igrejas também para o trabalho do Senhor, para a oportunidade que o Senhor está nos dando nesse ano, porque essa oportunidade não é só para essa igreja, ó Deus, é para as demais igrejas também, a igreja do Paranoá, Senhor Deus, que está sendo representada aqui, outras igrejas mais, que o Senhor abençoe essas igrejas, e nós oramos assim em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor indizível, indescritível do Pai, e a consolação, a presença, o conforto do Espírito Santo da promessa, seja e esteja com todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Pode sentar.